Imagine um jovem aventureiro, ambicioso e sem uma única publicação científica que, de repente, encontra-se no centro do poder, liderando missões ultra-secretas em continentes distantes. Seu nome era Otto Schultz Kampf-Henkel. Como um simples estudante de zoologia e aspirante a explorador, ele conseguiu transformar a aventura em um trampolim para o topo da hierarquia militar e científica do Terceiro Reich. É isso que vamos ver hoje no canal Educa Filmes. A história de Schultz Kampf-Henkel não é apenas uma biografia, mas um estudo de caso complexo sobre a ambição sem limites, a autopromoção implacável e o perigoso cruzamento entre ciência, mídia e militarismo no século XX. Nascido em 1910, em uma família abastada de Brandemburgo, ele cresceu num ambiente que, após a Primeira Guerra Mundial, era antiliberal, militante e volkisch. A ascensão do nacionalsocialismo em 1933 foi a oportunidade que ele, como membro de uma geração que ascendeu aos postos-chave do Estado, soube aproveitar ao máximo. Mas sua jornada começou muito antes de Adolf Hitler. Desde cedo, o jovem Otto Schultz, seu nome original, demonstrou uma paixão profunda pela caça e pela vida selvagem, o que o levou a estudar ciências naturais em Freiburg e Viena, a partir de 1929. Em 1930, ainda como estudante de 19 anos e contra a vontade dos pais, ele embarcou em sua primeira viagem zoológica de coleta ao deserto do Saara, na Tunísia. O que começou como uma simples coleta de répteis para venda, logo se tornou um palco para sua autoencenação como explorador experiente e jovem naturalista. A ambição era inegável. Impulsionado por problemas financeiros na empresa de seu pai, Schultz procurava se destacar para garantir seu futuro. Foi nesse período que ele adicionou o sobrenome de solteira de sua mãe, Kampf-Henkel, criando um nome composto mais forte e memorável: Schultz Kampf-Henkel. Em 1931, ele partiu para a Libéria, na África Ocidental, em uma missão de coleta zoológica para o Jardim Zoológico de Berlim e o Museu Particular de Julius Rimmer. Seu objetivo era caçar animais raros, como o okapi e o hipopótamo pigmeu. O livro que resultou dessa viagem, O Chamado da Selva, das Dschungelhilfe, revela a essência de sua atitude. Ele via a câmera e a arma de caça como instrumentos equivalentes para a conquista da selva. Sua postura de superioridade era evidente. Ele tratava seus assistentes africanos como uma massa de maltrapilhos e via a expedição como um ato de posse e recrutamento militar de seu séquito. Ele, inclusive, realizava treinos quase militares com seus auxiliares. Embora não tenha alcançado o sucesso científico, a exploração midiática dessa viagem, com exposições e filmes de pequeno formato, estabeleceu Schultz Kampf-Henkel como uma figura pública na Alemanha. O verdadeiro divisor de águas em sua carreira foi a Expedição Alemã Amazônia Jari, 1935 a 1937. Schultz Kampf-Henkel, já afiliado ao NSDAP e membro da SS, buscou ativamente o apoio do regime para o que ele chamava de Projeto Futurista. O objetivo oficial era a exploração cartográfica e zoológica do rio Jari, que ele teimosamente definia como um ponto branco no mapa. Pela primeira vez, um hidroavião seria empregado na conquista científica da Amazônia, com o apoio logístico do Ministério da Propaganda e do Ministério das Relações Exteriores. Contudo, a aeronave logo quebrou e teve que ser enviada de volta à Alemanha. A missão enfrentou grandes dificuldades no Brasil. As autoridades brasileiras, desconfiadas do uso de um avião estrangeiro e temendo espionagem,
dificultaram a obtenção de permissões. Schultz Kampf-Henkel conseguiu a autorização, mas não sem antes negociar para que a expedição ocorresse sem o acompanhamento de um cientista brasileiro. O momento mais notório da expedição foi o contato com os povos indígenas Aparai, Wayana e Waiapi. Schultz Kampf-Henkel, seguindo a tradição dos romances de aventura, descreveu o primeiro índio encontrado, Itoma, em termos de admiração paternalista, e o batizou de Winnetou, um herói fictício de Karl May. Essa tática de apropriação cultural buscava neutralizar a autonomia indígena, enquadrando-a em estereótipos compreensíveis ao público alemão. Os indígenas o chamavam de Papa e seus companheiros de Tio, um reflexo da hierarquia racial que ele buscava impor. Termos racistas, notando que seus olhos eram juntos como de macaco e que as mulheres pareciam de cara vermelha. Ou seja, esse relato real demonstra que a expedição tinha um caráter racial e etnocêntrico, colocando os nativos brasileiros como seres inferiores, algo parecido que era feito com os judeus na Europa. A volta para Berlim, em 1937, foi um triunfo de propaganda. O verdadeiro sucesso da expedição amazônica residiu em sua exploração midiática. O documentário O Enigma do Inferno da Selva, Rätsel der Urwaldhölle, lançado pela UFA em 1938, foi um sucesso estrondoso de bilheteria e crítica. O filme, assim como o livro de mesmo nome, projetou a imagem de Schultz Kampf-Henkel como um conquistador científico, onde a câmera e a narrativa exploravam o exotismo, o perigo e, acima de tudo, a superioridade da tecnologia e da civilização alemã. Em 1938, essa fama o levou a ser convidado por Heinrich Himmler, o Reichsführer SS, à sua residência particular. Schultz Kampf-Henkel soube usar o interesse do regime em expansão e em pesquisas pseudocientíficas, sendo visto pela SS como um especialista em América do Sul. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Schultz Kampf-Henkel, que completou seu doutorado em geografia em 1941, alinhou-se definitivamente aos interesses militares do Reich. Em 1942, ele se juntou ao ultra-secreto Comando Especial Dora, Sonderkommando Dora, no deserto da Líbia. Liderando a grupo de pesquisa, ele aplicou a cartografia combinada para a inteligência militar, usando fotos aéreas e observações terrestres para criar mapas táticos da região. Ele próprio participava de missões de reconhecimento armado com metralhadora e câmera. O sucesso dessas operações levou à sua ascensão vertiginosa. Em maio de 1943, Hermann Göring o nomeou Comissário para Assuntos Especiais de Pesquisa Geográfica, BEF, no Conselho de Pesquisa do Reich, RFR. Paralelamente, ele assumiu a chefia da Unidade Militar Especial Forschungsstaffel da BW, Esquadrão de Pesquisa para Fins Especiais, do OKW. Sua missão era clara: mobilizar a pesquisa geográfica para o esforço de guerra, coordenando a produção de cartas de avaliação de terreno táticas, essenciais para as operações na Frente Oriental. Com o colapso do Reich, em 1945, Schultz Kampf-Henkel foi capturado pelas forças americanas e passou anos em campos de internação. Como muitos outros cientistas ligados ao regime, ele tentou esconder suas afiliações políticas e minimizar seu papel militar, apresentando-se como um cientista neutro e promotor de métodos inovadores de mapeamento. Ele inclusive tentou preservar e esconder vasto material de pesquisa, cartográfico e fotográfico, que ele via como a base para sua futura atuação científica e comercial. Apesar de seus esforços, a comunidade acadêmica alemã do pós-guerra o marginalizou, classificando-o como
um acadêmico de competência duvidosa, cuja ascensão era um sintoma do declínio moral da ciência sob o nacional-socialismo. As portas das universidades permaneceram fechadas para o acadêmico outsider que nunca havia publicado uma única pesquisa científica. Excluído do meio universitário, Schultz-Kampf-Henkel, liberado em 1948, reinventou-se na nova Alemanha Ocidental. Ele dedicou a segunda metade de sua vida à produção de filmes didáticos e educativos, fundando o Instituto de Estudos Mundiais em Educação e Pesquisa, WBF, em 1962. Suas produções, focadas em temas biológicos e geográficos, renderam-lhe prêmios e o mantiveram em um nicho da vida pública. Otto Schultz-Kampf-Henkel faleceu em 1989. Sua vida é um estudo complexo de ambição e oportunismo, mostrando como a figura do explorador intrépido, que ele tão habilmente forjou, é inseparável das estruturas de poder totalitárias que ele serviu. Mas a questão que fica é: o que aconteceu com os arquivos secretos da Forschungsstaffel e o conhecimento militar que ele tanto se empenhou em esconder? O verdadeiro valor e o destino final de seu vasto arquivo de mapas e imagens da Europa ocupada, escondido em conventos e florestas, continua sendo objeto de especulação. O que exatamente Schultz-Kampf-Henkel estava guardando para o futuro e quem, afinal, acabou por herdar esse conhecimento geopolítico? Para descobrir mais sobre as repercussões da vida de Schultz-Kampf-Henkel e a Expedição Jari, não perca o nosso próximo episódio aqui no canal da Educa Filmes.